Clima de cobrança no Vasco, mudanças no time, Pedrinho buscando soluções. O técnico Wagner Mancini é demitido do Atlético Goianiense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Mais uma vez aqui, agradecer pelo like, pela sua inscrição e também mandar aqui um abraço para a galera no chat, desejar uma excelente semana para você e para a sua família. Falando em semana, trata-se até aqui em 2024 da principal semana para o Vasco, uma semana decisiva. Amanhã enfrenta a equipe do Atlético Goianiense, valendo pelas oitavas de final da Copa do Brasil em São Januário, e busca essa classificação. O primeiro jogo foi 1-1 no estádio Antônio Ascioli na última quarta-feira, e amanhã não tem desculpa para o torcedor que merece ver o seu time se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil, um feito que não acontece desde 2015, quando o Vasco avança para essa fase da Copa do Brasil e acaba sendo eliminado pelo São Paulo, no jogo 3-0 no Morumbi e 1-1 em São Januário. Mas o clima agora é outro. O Vasco precisa dessa classificação para elevar o seu nível, elevar a sua moral, fortalecer a sua confiança e, sobretudo, trazer alegrias para o seu torcedor. A expectativa já é muito grande. Amanhã o BTB Esportes fazendo uma transmissão completa na barreira do Vasco, aquele pré-jogo, aquela transmissão pós-jogo com a coletiva. Então fique ligado. E eu digo mais, é a semana mais importante para o Vasco até aqui, porque trata-se também de um clássico no próximo final de semana, contra a equipe do Fluminense no estádio Nilton Santos. O Vasco que é o mandante dessa partida, então a classificação diante do Atlético Goianiense, que vale milhões na Copa do Brasil, né? Cerca aí de 5 milhões o time que se classificar para a fase das quartas de final. E chegando no final de semana, vencendo o Fluminense, que vem de bons jogos, vem de resultados positivos, então eleva mais ainda a confiança. E falando de confiança, quero saber de você, torcedor, como está até aqui a sua expectativa para esses jogos desta semana, como está a sua expectativa devido a todo o clima, porque neste momento o alerta já está ligado, diminuiu para 4 pontos a diferença, a distância do 11º colocado, que é o Vasco, para o 17º colocado, que é o Fluminense, que inclusive, como trouxemos agora, é o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então será uma partida muito importante, basicamente aí valendo aquele chamado 6 pontos. Então fica o alerta ligado. A vitória, a classificação amanhã gera mais força, gera mais confiança, e o Vasco que segue aí a preparação após o empate frustrante, né? Após o vacilo defensivo do Vasco, a desatenção do Vasco, principalmente no setor defensivo, no último sábado contra a equipe do Bragantino. O Vasco deixou ali 2 pontos em São Januário, essa que é a realidade. O Vasco teve ontem um momento de recovery, né, de recuperação no CT Moacir Barbosa, e os jogadores, portanto, se reapresentam hoje para o treinamento, aonde o técnico Rafael Paiva irá realizar mudanças. Antes de nós trazermos aqui a informação sobre as mudanças, as novidades no time titular para a partida de amanhã, vamos falar sobre esse clima de cobrança. Ontem, no plantão urgente, trouxemos aqui
o protesto da torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, em relação à postura do elenco, as decisões, as mudanças do técnico Rafael Paiva e até cobranças ao presidente Pedrinho. Um resumo aqui, a nota oficial. A Força Jovem se manifesta pedindo a saída de Léo Pelé, novos reforços e a utilização dos jogadores da base. Então, algo que vem sendo falado, até pedido também pela maioria dos torcedores. A saída do Léo Pelé do time titular, acima de tudo também de capitão, e também novos reforços e a utilização dos jovens. Colocar Léo de titular, tendo Lincoln que entrou bem e marcou até gol há poucos jogos atrás, já é inexplicável. Mas colocar como titular e capitão é inadmissível. Portanto, essa é a nota, um resumo da nota de repúdio da torcida do Vasco, da Força Jovem, em relação às decisões, a tomada de decisão aí do técnico Rafael Paiva. Com isso, a cobrança em relação ao torcedor deve surtir efeito. As cobranças dos torcedores devem surtir efeito no time de amanhã contra o Atlético Goianiense. Primeiras mudanças: retornos de Lucas Piton na lateral esquerda e do Maicon na lateral direita. Essa mudança já era esperada, até porque o Piton foi poupado, o Paulo Henrique retorna aí de suspensão, então teremos aí os laterais titulares no time. Outra mudança é o retorno também de Matheus Carvalho no meio de campo. Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão na última partida, retorna e vai jogar ali ao lado do Hugo Moura. Claro, no meio de campo é importante ter a opção. O Rafael Paiva tem a opção com o JP para fazer ali o meio de campo, a criação. Ele tem a opção do Sforza. Se não utilizar o Matheus Carvalho ou o Hugo Moura, utiliza o JP. Coloca o menino da base para jogar. O próprio torcedor está realizando esse pedido. E óbvio, mudanças na zaga. Enquanto não vem a contratação, enquanto não chega um zagueiro, o Vasco tem que utilizar o Lincoln, tem que utilizar a garotada. Não pode deixar, o Léo não tem condições, principalmente psicológica, nada contra a pessoa do jogador. Mas, devido à performance do último jogo, atrapalha demais, tira a confiança. Tira a confiança dele, tira a confiança do torcedor. Então é importante essa mudança. Então teremos ali, provavelmente, o Maicon ou o Rojas, ou o Maicon ou o Lincoln. Galera, nós vamos ficar de olho no treinamento de hoje, nas informações, e no vídeo da tarde vamos trazer para você, torcedor cruzmaltino, a provável escalação dessa partida. Uma informação é que há, na parte do Atlético Goianiense, uma crise instalada também. O Vasco deve aproveitar esse momento ruim do Atlético Goianiense. O time não vem bem no Campeonato Brasileiro. Perdeu de 4-1. Inclusive, nós estávamos aqui cobrindo a partida no último sábado. O Botafogo vence o Atlético Goianiense e acaba ali culminando na demissão do Wagner Mancini. O presidente Adson Batista foi à coletiva muito irritado com a postura do time, até mesmo com jogadores recentemente contratados. Então, o clima no Atlético Goianiense não está bem. A informação é que o time, que é o adversário do Vasco, está propondo aí, fazendo uma proposta para trazer o Humberto Louser, que é o técnico atualmente da Chapecoense. Portanto, de acordo com a proposta feita pelo treinador da Chapecoense, um acordo entre as partes ainda pode ser concretizado. Então, Mancini demitido do Atlético Goianiense após aí a derrota por 4-1 contra a equipe do Botafogo. Enquanto isso, o presidente Pedrinho vem buscando soluções, galera. Soluções para a questão de contratações. O Vasco até aqui tem negociações com 3 jogadores. Um atacante de lado, um centroavante e um zagueiro. Porém, o que atrapalha hoje a contratação e o Vasco poder pagar o salário desses jogadores é a permanência de alguns jogadores que não querem sair do Vasco. Jogadores que têm contrato até o final da temporada e o Vasco acaba tendo que honrar esses contratos. Nesse momento, até então, a folha salarial do Vasco, antes da saída do Medel, estava em torno ali de 17 milhões de reais. Então o presidente Pedrinho precisa buscar uma solução, precisa encontrar uma solução.
Se para pagar esses jogadores vai trazer ali sócios, investidores, vai colocar investidores, vai trazer patrocínio, alguma coisa tem que ser feita. Mas o Vasco precisa, pelo menos nesta janela, contratar um zagueiro e fortalecer o setor defensivo. É primordial, é prioridade. Galera, tendo alguma novidade, com certeza vamos trazer para você aqui no próximo vídeo, no próximo Giro de Notícias. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.